Compartilhar uma palavra aqui, depois a gente... Abra a tua Bíblia comigo. Em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu queria também fazer uma escala de oração com vocês, amém? Eu queria fazer uma escala de oração com vocês. A gente pode escolher ou no dia dos cultos ou no dia que não tem culto. Qual que é a ideia? A gente vai separar aqui e a gente vai fazer um relógio de oração para todos os dias da semana ter oração. Então a gente vai fazer por setor, né? A gente vai mudar algumas coisas aqui, eu vou falar já para vocês. Então, por exemplo, segundo é o setor tal, amém? Ele vai mandar na igreja, pelo menos os líderes, entendeu? Vamos supor, na segunda setor tal, na terça outro setor, na quarta outro setor, na quinta outro setor, entendeu? Como vai? Eu vou dar uma mexida, vai ter mais setores, então a gente vai trabalhar isso vai ser bênção, irmão. A gente precisa orar. A vitória está no trabalho, tá, mas sem oração, se Deus edificar a casa, em vão trabalhos os que nela edificam, tá bom? Então nós vamos fazer esses grupos de oração. E esse ano é muita oração. Vocês lembram da palavra profética, né? Neemias orou. Então a gente vamos orar. E vamos retomar aquilo que a gente fazia antes. Pelo menos a cada 2 meses, subir com todos os líderes de Timóteo para o monte. Amém? E orar. Isso é bênção também. A gente subia mais de 100 pessoas para orar no monte, lembra? Nós vamos retomar isso, que é bênção, tá bom? Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Rapidinho para a gente... Diz assim, ó: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois eles, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, fala conosco nesse Tadel, Senhor. Ministra as nossas vidas. Aqueles que também ouvirem essa ministração no nosso site possam ser abençoados, possam ser tocados por esta palavra. Que cada um de nós possa abrir o coração, Senhor, e realmente receber o melhor de Ti nesta noite. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço. E te peço, fala, Senhor. Fala e quebra aquilo que impede, para que nós possamos sair daqui hoje, sabendo que o Senhor tem um projeto lindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus está trabalhando na tua vida. Irmãos, eu tenho plena convicção que todos vocês que estão aqui nesse Tadel hoje têm o desejo de dar certo. Não é possível, irmão. Não é possível que você vai sexta-feira, chegar cansado do trabalho, largar tudo e vir receber uma ministração se você não amasse o que você faz. Você pode até estar passando por uma luta, um processo. Às vezes a célula não cresce do jeito que você quer, às vezes a coisa não anda do jeito que você espera, e realmente isso traz um desânimo, é normal, você é ser humano. Só que o que não é normal é eu assimilar esse desânimo e dar corda para ele, esperar até o ponto que ele vai assinar a minha derrota. E não é isso que Deus tem para você nem para mim. Eu tenho convicção disso. O que Deus tem para você, com certeza, é ver o teu sucesso. Aliás, Deus nos chamou para sermos líderes de sucesso. Eu vi uma ministração lá na conferência lá do ABC, com o pastor Odilon, e ele falava isso de forma tremenda. Ele estava dizendo sobre a diferença de um líder bom para um líder corriqueiro. E aí ele fez uma analogia com um jogador de futebol. Qual que foi a leitura dele? Ele disse o seguinte:
o que faz a diferença num jogador de futebol que é diferenciado, né? Por exemplo, vamos ver aqui, vai. Vamos pegar um cara aqui, por exemplo, um cara... Fala aí do Santos lá, alguém que era do Santos, um cara na média. O Arouca. O Arouca até que era um cara bom. O Arouca até que é bom, mas não é um craque, né? Aí você pega um Arouca e você pega um Neymar. Qual é a diferença desses dois jogadores? É que quando a bola cai no pé do Neymar, todo mundo já tem a seguinte expectativa: vai sair algo daí. Porque o cara é diferenciado, o cara é inteligente, o cara tem visão, o cara, a bola cai no pé dele, não sei, ele é diferente, né? Dificilmente a bola cai no pé do Neymar para não dar em nada. Sempre vai dar alguma coisa, nem que for um chute para fora, mas vai dar. Já num jogador na média, você já espera, né? Será que vai sair alguma coisa daí? Vai perder a bola? Vai dar certo? Então, o cara que é na média, a tendência dele é errar ou acertar. Um cara que é diferenciado, vai sair algo dali. E o pastor Odilon fez essa comparação do líder corriqueiro, que você dá a célula lá e o cara vai empurrando. Vamos ver até onde vai. Um líder diferenciado, não. A célula cai na mão dele, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai plantar bananeira, ele não sei, vai pôr as meninas da célula com pompom lá, vem para a célula, ele vai fazer alguma coisa, querido, ele é diferenciado. Irmão, isso é tão certo, que eu lembro quando a gente começou a Bethesda lá, no comecinho, irmão, ia pouquinha gente, bem pouquinho. O que a gente vai fazer? E Deus foi ministrando. Aí comecei a fazer uns eventos, trazer pregador de fora, fazia um barulho. Colocava carro de som, lembra na perua? A gente colocava lá, o Miguel da época, né? Colocava a caixa de som, saía falando. E aquilo foi trazendo o povo. Porque se eu ficasse ali parado, não ia acontecer nada. Em Mogi, já contei o testemunho aqui, quando eu cheguei lá, tinha o Oswaldinho, que tinha problema de deficiência, tinha problema mental. Tinha ele lá, e a igreja com luz queimada, tudo. Aí tentava, eu ficava lá todo dia ligando para o bispo, pô, me resolve. Não, eu fui para a praça, eu fui evangelizar, eu fui panfletar. E quando nós saímos de lá, deixamos uma igreja montada e estruturada. Mas é assim, eu sempre entendi isso, a gente precisa fazer algo. Amém? Então, às vezes a coisa não anda porque você está na média. E o que Deus colocou no meu espírito hoje aqui é fazer você entender que Deus não quer tratar com líderes que andam na média. Deus quer tratar com líderes que são diferenciados. E se você não é, ou foi, ainda não, né, pensa que não vai ser, eu quero declarar sobre a tua vida que você não é líder por acaso. Você é líder porque Deus te escolheu a dedo e Ele vai te dar essa condição. Amém? Agora, não basta também eu ser um cara inteligente. Tem muita gente que acha assim: eu vou assumir a célula, vai dar certo porque eu sou um cara fuçado, sou inteligente, eu sou. Também não adianta. Não adianta só o Neymar ser inteligente. Ele tem que ser o quê? Habilidoso, né? E às vezes a gente é inteligente, mas não tem habilidade com a palavra. E a palavra, ela traz algumas direções que, se eu alcançar, ela vai fazer, né, da minha vida, da minha pessoa, um líder diferente. E eu quero compartilhar isso com vocês aqui rapidinho hoje. 4 passos que, além de você ser inteligente, você precisa ter essa habilidade para que você seja um líder de sucesso. 4 passos que você vai dar e você vai viver, amém, a explosão na tua célula. Eu profetizo e creio em nome de Jesus. Amém? O primeiro passo para que você seja um líder de sucesso, você tem que ter o mesmo sentimento do teu discipulador ou da sua liderança. Então, se eu sou líder, eu tenho que ter o mesmo sentimento do meu setorial. Se eu sou setorial, eu tenho que ter o mesmo sentimento do meu área. Se eu sou uma área, eu tenho que ter o mesmo sentimento do meu bispo. Amém? É assim que funciona. Qual é o grande quê? Irmão, às vezes eu vejo, a gente não fala, mas então às vezes é um líder que não está na dimensão, parece que ele está em outra igreja, porque ele não está focado, né, na célula como tem que estar.
o pulso dele não bate como o do setorial dele. Então, a tendência é o quê? Essa célula está totalmente fora da visão, dispersa, nada acontece, o líder se desgasta. Por quê? Porque está faltando isso. Olha o que diz aqui, no versículo 5, na parte A. Diz assim, ó: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Como é que é esse sentimento? O Senhor transfere para o anjo da igreja, não é assim que funciona? O anjo da igreja transfere para os líderes, e aí vai. Essa carta aqui que Paulo escreve à igreja de Filipos, está escrito aos filipenses, não é isso? Mas você sabe para quem foi escrita essa carta? Já deveria saber, você é um líder de célula. E líder de célula tem que ler a Bíblia, né? Tem que cavar. Se não cavar, não sai tesouro. Se não cavar, não sai petróleo. Essa carta foi escrita para os bispos e para os diáconos da igreja. Foi escrito para a liderança. Então Paulo está tratando com a liderança. No mínimo, devia estar acontecendo algum problema. E Paulo está falando, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que teve no coração de Cristo. Qual era o sentimento que Jesus tinha no seu coração? Ganhar as vidas, cuidar das vidas. Amém? Então, às vezes, tem líder de célula que ele quer ser líder por causa do cargo. Eu sou líder. Tem líder que quer ser líder, não sei, por status. Só que o Senhor quer que você seja um líder porque você ama. É isso que não pode faltar na vida de um líder de célula. O amor pelas vidas. Amém? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então não adianta o bispo vibrar com as células, vibrar com as vidas, vibrar com o crescimento da igreja. Aí olha para o líder, né? Aí não está nem aí, chega atrasado às vezes no Tadel, anda em outra dimensão. Irmão, você está perdendo o teu tempo e fazendo eu perder o meu. Eu tenho que ver em você o amor pelas almas. Você querer crescer. Às vezes eu passo uma leitura na minha cabeça, né? O que é o amor? Nessa caminhada da Betesda, quantas pessoas já saíram? Diziam que amavam a obra. Eu não entendo isso, né? Porque a gente está na igreja por causa de Cristo. Aí o irmão tem um probleminha com o outro, ele abandona tudo. Então ele não estava por Cristo, ele estava pelos irmãos. E eu fico pensando, já pensou se eu tivesse aberto mão também? Do que Deus colocou, do ministério que Ele me deu? Mas por que eu nunca fiz isso? Porque eu procuro sempre estar lapidando o meu sentimento, para que eu tenha um sentimento igual de Cristo. Então, querido, se você não alinhar o teu coração, o teu sentimento, com o teu setorial, com o teu bispo, não vai acontecer. Para você ser um líder de sucesso, você tem que ter no teu coração o que o bispo tem, o que o setorial tem. Se você não tiver, não vai acontecer. Sabe por quê? Abra aí em Mateus, capítulo 6. Deixa marcadinho aí. Mateus, capítulo 6. Versículo 21. Olha o que está escrito aí, diz assim, ó: porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o seu. Se o meu coração não está na célula, ela não vai andar. Amém? Você sabe por que a Betesda cresce? Porque o meu coração está aqui. Porque nem viajando eu esqueço daqui. E muita gente me critica e fala, mas não dá para explicar. Isso é chamado, irmão. Eu tenho convicção do meu chamado. Eu amo o que eu faço. Estar na igreja para mim não é como para muitos peso. Estar na igreja para mim tem sabor. É gostoso, é alegria. E isso não é hoje. Desde quando eu me converti. Quando a gente se converteu, eu e a pastora, todo sábado a gente passava o dia inteiro na igreja. A gente tinha prazer de fazer, de ajudar. Às vezes eu vejo pessoas que faz porque, sabe, é peso, porque são obrigados. Não, tem que ter o amor. Por isso que anda, porque o meu coração está aqui. Enquanto o teu coração não estiver na tua célula,
Você amar aquelas vidas. Eu vejo muito líder só pondo X. Não, aquilo não vai, aquilo é limitado, aquilo é cachaceiro, aquilo. Enquanto você pensar assim, tua célula nunca vai sair do que ela é. Mas quando você começar a olhar para as vidas, ele é cachaceiro, a mulher dele diz que ele é, mas eu já vejo ele como um pastor. Ela é fulana, fala que a fulana é virada nos 70, não importa. Eu vejo ela já liderando uma célula. Quando eu começar a colocar o meu coração na célula, a minha célula vai ser diferente em nome de Jesus. Amém? Agora, onde está o teu coração? Irmão, eu sei o que eu estou pregando, eu conheço cada um de vocês, vocês são ovelhas minha. A maioria aqui, o coração ainda está flutuando. Você tem que pôr o coração lá, querido. Se você pôr, eu te desafio, você amar a tua célula e ela não crescer. Ela vai crescer. Isso não é só na igreja, isso é em tudo na vida, né? Se você quer estudar, às vezes eu vejo aqui pessoas, né, já aconteceu aqui, eu preciso fazer um curso de vigilante. Porque eu preciso, o cara vai, ele vai ser um vigilante. Eu quero trabalhar na área de enfermaria, eu parei de estudar um tempo, mas eu vou voltar. Aí ele foca naquilo, ele consegue. Tudo que eu foco as minhas forças e coloco o meu coração, vai dar certo. Agora, o grande e esse é a meta de oração desse ano, é Deus trabalhar o teu coração, você fazer porque ama. Né? 2 pilares, oração e o ânimo. Sabe, eu não tenho que fazer, eu tenho que fazer porque eu amo. Sabe por que é um parto, às vezes, para a gente conquistar as coisas? Porque é na forçada, não. Eu vou abençoar do Ducato porque eu amo. Porque quando ela chega ali na porta e abre, e desce aquele monte de gente, eu falo, eu tenho parte nesse memorial. Sabe? Eu tenho que me alegrar e falar, Deus, o pouco que eu tenho, mas eu tenho somado para a tua obra aqui na terra. Então isso é teu coração. Então, querido, para a tua célula crescer, para a tua célula avançar, o primeiro passo que você tem que dar aí, você tem que estar com o sentimento lá. E com o sentimento, alinhado. Faça assim, A tua pulsação tem que bater igual do seu líder. Amém? Glória a Deus. Qual foi a maior confusão na Torre de Babel? Qual foi? Por que se deu a confusão na Torre de Babel? Porque cada um falava no idioma e ninguém entendia nada. Dentro de uma visão, a gente tem que falar a mesma língua, irmão. Se não falar, dá confusão. Então tem que bater igual, mesmo sentimento. Amém? E ter o coração na célula. Aí a célula vai andar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, para você ser um líder de sucesso, além de você ter o mesmo sentimento de Cristo e da tua liderança, você precisa se esvaziar. Irmão, a visão MDA ela nos ensina isso, que o líder, ele é servo. E a gente vem de um histórico, e a gente tem muitas vezes dificuldade de assimilar isso. Eu vejo muito líder cheio dele mesmo. Então a gente precisa o que? Se esvaziar. Amém? Olha o que está escrito aqui no versículo 7 de Filipenses 2. Diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando a semelhança de homens. Irmão, quando Jesus foi para a cruz, ele teve que se esvaziar dele, porque ele era o quem? Quem ele era? Deus. Então ele teve que se submeter aos homens, em forma de homem, como servo, para que se cumprisse o plano de quem? Para se cumprir o plano de Deus na tua vida, na tua célula, na minha vida, nós temos que nos esvaziar e tomarmos forma de servo. Amém? Se esvaziar é matar o teu eu. É muita razão. Não, eu não aceito. É líder que debate, é líder, sabe? É o eu. Está totalmente fora da Bíblia, querido.
Se Jesus, que era o Filho de Deus, se esvaziou, quem dirá nós? Amém? Então, a gente precisa se esvaziar. Aí olha o que diz aqui, deixa marcadinho aí, em Marcos 8. Vou ler para você, Marcos 8, versículo 34 ao 36. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Eu quero que você escute em nome de Jesus e receba no teu espírito essa palavra. Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 36, diz assim, ó. Então, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, esse após mim quer dizer, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Amém? Eita palavra tão presente nos dias de hoje, né? Então, primeiro, o que o Senhor está dizendo aqui? Você quer ser meu discípulo, querido? Pega a tua cruz. Tem gente que quer ser discípulo, irmão, ele acha que ele não quer ter trabalho. Ele quer ter uma célula assim, com 10 pessoas, né? As 10, tudo, né? Aspirando ao episcopado, para ser pastor. Todas elas com faculdade, curso completo. Todas elas ofertando uma bênção na célula. Quando eu falo assim, já está tudo pronto. Irmão, isso só no céu. Quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz. Por isso que você foi chamado. Para ajudar, para trabalhar, para auxiliar. Tem discípulo que não quer trabalhar, não quer pôr a mão no arado. Filho, você está fora da Bíblia. Não é o bispo que o bispo acha, é o que a Bíblia diz. Quer mais? Um monte de gente aqui que se queixa. Mas como se a gente tivesse culto todo dia. A gente tem culto de quarta, sexta, tardel e domingo. E tem muito líder aqui que falta uns aí, dá uns, né? Eu não tenho tempo para mim. Tá bom, filho. Você quer essa vida do mundo? Você vai perder a sua no céu. Ou eu estou falando errado? É o que está na Bíblia. Jesus falou: aquele que achar a sua vida aqui no mundo, vai perder-a com ele. E aquele que perder, que às vezes vem um sentimento. Eu, por exemplo, desde quando eu me converti, a minha vida toda é dentro da casa de Deus. Teoricamente, a minha mocidade, tirando o tempo das drogas, né? Mas eu me converti moço, ainda jovem. Eu gastei com Deus, mas eu tenho convicção que eu achei a minha vida. E eu sei o que é isso, porque eu vim da desgraça, do vício, da maldição. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu achei a minha vida. Por isso que essas coisas, irmão, essas coisas que tem aí fora, não me alegra. O que me alegra é estar na casa do Senhor. Então, isso aqui não é papo furado, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra do Senhor. Estava a multidão e os discípulos. Ele está ensinando, vocês querem vir comigo? Toma a cruz e me segue. Ou seja, tem que pagar o preço, é trabalho. Você quer vir comigo? Tem que discipular, tem que visitar o irmãozinho que dá problema, tem que ligar para ele, tem que chorar com ele, tem que orar com ele, tem que ajudar, tem que pôr a mão no arado. Faltou não sei aonde, eles me aqui, é assim. Mas eu estou perdendo a minha vida na igreja. Mas está achando a sua vida com Deus. Então cuidado, irmão. Às vezes nós somos crentes, discípulos, mas o nosso sentimento é mundano. A gente tem prazer nas coisas do mundo. Isso é falta de conversão. Porque conversão, a palavra já diz tudo. Convergir é mudar de direção. Hoje a minha alegria está em servir a Deus, em poder servir a minha célula, em poder servir aquelas pessoas, 10, 12, 15 pessoas que Deus confiou na minha mão. Um cara tão ruim, tão fraco como eu, e Deus confiou ali para me cuidar. Que glória é essa? E Deus tem feito isso com você, querido. Toma posse. Amém? Cuidado. Começa a gerenciar o teu coração. Onde está o teu coração? Nas coisas do mundo. Então cuidado, querido. Você precisa que o Senhor converta o teu coração. Porque lá em Jeremias diz que Ele vai arrancar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Amém?
Não existe discipulado com sombra e água fresca, querido. Discípulo pega a cruz e segue. A empreitada é pegada a 1000 volts. Mas aquilo que o Senhor te chamou para realizar, Ele vai te capacitar, porque não é na tua força, é na força dEle. Amém? Diga assim: Senhor, me esvazia. Amém? Terceiro passo para você ser um líder de sucesso. Então, recapitulando: primeiro, ter o mesmo sentimento de Cristo e daquele que te discipula, da tua liderança. Se o teu líder fala A e você fala B, não vai dar certo. Amós 3:3. Pode 2 andar juntos se não tiver a mesma direção. Segundo passo, tem que se esvaziar, querido. Esse eu que só te dá razão, é mesmo. Então, às vezes o diabo fala. Já conversei com pessoa que fala, né? A pessoa falou isso e ela falou porque o diabo falou para ela, né? O diabo fala: você se mata nessa igreja. Ô, irmão, você está fazendo para Deus. Cuidado, irmão. O diabo fala: você fica dando esse dinheiro todo na igreja. Se você estiver dando para o pastor, então você tá mal mesmo. Mas se você está fazendo para Deus, querido, cuidado, que o diabo fala. Amém? Mas quando eu estou ligado com Deus e eu esvazio do meu eu, que o meu eu só dá razão para mim. Pro meu eu sou o cara que mais trabalho na igreja, eu sou o melhor da igreja. Só que o teu eu está mentindo. Porque a Bíblia diz que enganoso e totalmente corrompido é o coração do homem. Amém? Por mais que eu faça, a Bíblia diz, não sou eu, bispo, a Bíblia diz que eu sou um servo inútil. Então eu preciso começar a entender que tudo que eu faço é por graça. Amém? Terceiro passo, para mim ser um líder de sucesso, eu preciso me permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo. O que é se permitir? É abolir a razão. O problema é que a gente quer ter razão em tudo. Sempre é o meu eu que fala, não é o Espírito. Quem tem que me direcionar é o Espírito de Deus, irmão. Estava 120 lá dentro do cenáculo. Qual que foi? O porquê que o Espírito visitou eles? Para tirar o eu e colocar neles o quê? A vontade de Deus. O Espírito Santo se manifesta em nós justamente para colocar o que em nós? A vontade de Deus. Se eu não tiver o Espírito de Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus. Porque Deus não se relaciona com carne. Deus só se relaciona com Espírito. Versículo 7 lá de Filipenses 2 diz assim, ó. Versículo 7, parte B. Desculpe, versículos 6 e 7, tá? Não, esquece. Nossa, estou sem óculos, irmão. É a parte B do versículo 7. Diz assim, ó. Eu vou ler o versículo todo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Agora, ó, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura. Analisa comigo. Quem era Jesus? Quem era Jesus? O Filho de Deus. A obra, a priori, era de quem? De Deus. Jesus fazia parte do projeto de Deus. Mas para que tudo isso acontecesse, para que nós estivéssemos aqui hoje, o que teve que acontecer? Jesus irmão, ele era Deus. Ele se permitiu ir para a cruz. Ele se permitiu passar por toda aquela situação vexatória. Ele se permitiu se esvaziar da sua deidade e assumir uma forma de um homem comum como eu e você. Se ele não se permitisse, a obra de Deus, ela não iria acontecer. Você concorda comigo? Deus tem um projeto para a minha vida e para a tua vida. E esse projeto só vai acontecer se você se permitir. O que é eu me permitir, bispo? Eu dirijo uma célula. Então acontece uma situação lá. Às vezes a gente erra como líder. Só que às vezes eu entendi que eu errei, mas eu não me permito ser corrigido. Eu não me permito o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Ontem eu estava conversando com a pastora, né? Irmão, se fosse para mim espanar,
Eu tinha espanado feio quando eu fazia obra, irmão. Eu já passei por cada situação, mas situação até vexatória, de ficar mal. Mas ali ou eu matava o meu eu, ou eu matava o meu ministério. Preferi matar o meu eu, para que hoje o meu ministério fosse um ministério abençoado. Então, querido, se permitir, é você deixar Deus te tratar. É você ouvir a palavra do homem de Deus. Não bata de frente com os líderes. Não seja rebelde. A palavra de Deus diz que rebeldia para Deus é igual macumba. Está lá. Para Deus rebeldia é feitiçaria, é magia negra, é batuque. Então, querido, se permita. Cuidado com o teu eu. É o que eu falo, o teu eu, ele sempre para ele você sempre vai ser o rei. Mas para o Espírito, quem é o rei é o Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, se permita ser tratado pelo Espírito Santo. Amém? E o Espírito, ele não vai te elogiar todo dia. Ele vai te corrigir. Ele vai te exortar. Porque onde está na Bíblia que diz que eu só vou ser acariciado por Deus? Deus corrige. E o melhor, a Bíblia fala que Deus corrige o filho que Ele ama. Amém? E o quarto e último passo, além de você ter o mesmo sentimento, de você se esvaziar, de você se permitir ser usado pelo Espírito Santo, para você ser um líder de sucesso, você precisa ser fiel ao chamado de Deus. O que é ser fiel ao chamado? Enquanto tem pessoas que estão em países muçulmanos, crentes que estão morrendo, sendo degolados, mas não negam a fé. Tem um monte de gente na igreja que o simples fato de uma célula não dar certo, ele prefere entregar tudo e ir embora. Ele prefere entregar tudo e ser membro. Desculpa. Eu acho que Deus olha e fala, meu Deus do céu. É muita falta de fidelidade com Deus. Não é com o homem, não. É com Deus eu estou falando. Eu estou falando de um país que a gente pode pregar onde a gente quer. Enquanto existem países que para fazer um culto tem que ser dentro de caverna, dentro de porão, e se catar morre. Eu estou falando de pessoas que está ali, ou nega, ou vai ter o pescoço arrancado, e a pessoa não nega. Enquanto isso, a gente tem pessoas que vão pregar numa célula que tem água, tem café, tem suco, tem pão, tem lanche, tem ventilador, tem um povo sedento, e que para ele está ruim, está mal. E aí, não quero mais não. Gente que trata o chamado de Deus igual chinelo. Não, hoje eu não quero, hoje eu quero. Querido, em nome de Jesus, a Bíblia fala que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. E aonde o Senhor achar fidelidade, Ele vai usar e vai ser instrumento de poder nas mãos dEle. Amém? Então, em nome de Jesus, seja fiel. O que é o chamado? Deus te chamou. É isso. Há várias pessoas na Bíblia que Deus chamou. Teve um que Deus chamou, ele não foi. Quem que foi? Jesus. Jesus chamou um homem. Quem? Alguém falou? Jovem rico. Amém? E a história do jovem rico acabou ali. Talvez o Senhor está te chamando, tem te chamado. Cuidado, querido, porque um não ao chamado de Deus pode estar acabando com a tua história com Deus. Você é salvo? Amém. Só que eu quero da parte de Deus ser salvo e quero receber o meu galardão nos céus. Porque eu estou debaixo daquela palavra. Teoricamente para o mundo eu estou perdendo a minha vida aqui, mas estou ganhando ela no céu. Você jovem às vezes que se preserva, e só você sabe a luta que você passa para não ter um contato íntimo com a tua namorada. Você que se segura aqui, lá em cima Deus vai te honrar. Agora você que faz aqui, você vai perder a tua condição lá. Por isso vigia. Amém? Então, querido, Deus não quer um líder. Deus quer um líder de sucesso. Você sabe que a palavra medíocre, a gente enxerga ela de forma pejorativa. Você fala para alguém se é medíocre, a pessoa fala, está me xingando? Mas no dicionário Aurélio, medíocre é uma pessoa que é na média. Então Deus não quer líderes medíocres.
Deus quer líderes acima da média. E para isso, querido, anda na sintonia do teu setorial. Eu acho tão bonito, eu tenho gente aqui assim, né? Que o líder fala, e a pessoa está aqui, está fazendo, está trabalhando, está limpando a igreja, está na dimensão da igreja. Eu falo, opa, essa aí está na minha dimensão, vai dar certo. Agora tem pessoa, querido, que... Então, em nome de Jesus, que nessa noite, não eu, mas que o Espírito Santo de Deus te toque. E que Ele gere em você um coração de líder de sucesso. Porque é isso que as nossas células estão precisando para a glória de Deus. Amém? Levanta as tuas duas mãos para os céus. Eu quero ministrar 3 coisas sobre a tua vida. A primeira delas, o Senhor sara os teus olhos nessa noite, para que você ganhe e trabalhe para o Senhor. Por que sarar os olhos? Porque às vezes o diabo, ele toca a tua visão, você não consegue enxergar o que Deus quer que você enxergue. Então o Senhor toca os teus olhos. Amém? Todo olhar de Acã, Deus arranca da tua vida. E Ele coloca olhar de Abraão. Abraão olha para os céus e vê, conta as estrelas e a areia, e eu vou multiplicar. É isso que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Segunda coisa, Deus sara os teus ouvidos. Você vai escutar o que Deus tem para você, as ministrações, o crescimento, a bênção. Toda fofoca Deus apaga dos teus ouvidos, porque homem e mulher de Deus não escuta fofoca, mas ele escuta o que Deus tem para ele como projeto. E a terceira coisa que eu quero ministrar sobre a tua vida, Deus, Ele limpa o teu coração hoje, para que você cresça no Senhor. Quem verá o Senhor? Os limpos de mãos e puros de coração. Líder não pode ser, querido, pretensioso, maquiavélico, sabe? Puxa daqui, joga de lá, não vou fazer aqui uma máfia aqui, não vou fazer um negócio. Irmão, você não vai conseguir nada com Deus. Isso é coisa do mundo. Está aqui, ó. Só vai ver a glória quem é limpo de mão e puro de coração. E eu quero profetizar que o Senhor está purificando o teu coração. E o teu coração vai ser puro para você colocar ele na obra de Deus, para que a obra cresça e avance em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você sabe que Jacó, ele viveu a bênção, mas ele ficou lá 21 anos trabalhando para o tio dele. E ali é profético, irmão. Ele pagou o que ele fez com o irmão dele. Porque Jacó era um líder assim, cheio de coisa ruim no coração. Não, querido. Deus quer te dar um coração limpo em nome de Jesus. Amém? Os irmãos de José, tudo coração ruim. Jogaram José, o coitado do José lá na cisterna. José, coração limpo. Lá na frente, quem que Deus honrou? José. Deus honra quem tem o coração limpo. Líder tem que ter coração limpo, querido. E Deus vai te usar de forma plena e poderosa, tá bom? Feche teus olhos. Pai, eu abençoo cada líder, Senhor, cada setorial, cada Timóteo, cada anfitrião. Eu sei que o Senhor vai levantar um exército aqui, pessoas que nos ouvem pela Bethesda Site, aonde chegar o som da minha voz, que essa palavra toque, cure, liberte e transforme, e que eles vivam, Senhor, com intensidade a novidade de vida que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, amém.